Extremamente desagradável, é mais forte do que eu. E ontem escreveu-me uma ouvinte da terra da Ana Galvão. Ah, da parede? Não, de Madrid mesmo. Uau! Por acaso é giro, se tu- Em espanhol? Não, era uma portuguesa em ok. Madrid, mas é engraçado tu achares que é a parede, porque quer dizer que se apanhasses um xenófobo no trânsito e ele te gritasse assim, vai para a tua terra, tu continuavas calmamente a dirigir-te para a tua residência na parede, nem percebias que era uma ofensa, achavas, verdade. ok, sim, é uma constatação, estou no meu regresso a casa. Bom, a nossa ouvinte Rita mora em Madrid e enviou uma notícia do jornal espanhol Plural, que diz o seguinte: negacionistas invadiram Madrid no sábado, em plena terceira vaga da pandemia, e depois descreve as várias organizações presentes, que a nossa correspondente em Espanha, que por acaso está em Portugal, Ana Galvão, passará a ler. Então vamos lá. Periodistas por la verdad, bomberos por la libertad y la verdad, policías por la libertad, médicos por la verdad, docentes por la verdad y madres por la libertad. Ai, por onde começar? Para já, jornalistas, não é? Ou periodistas, como dizem, e médicos pela verdade já conhecíamos, também temos cá, não é? E professores também temos um ou outro, lá vai aparecendo. Quem nunca teve um professor chalupa que atira a primeira pedra, não é? Eu tive um de Fisicoquímica, isto é verdade, ele ouvia vozes, ele de repente virava-se para trás porque tinha ouvido uma voz. Infelizmente nunca era a minha voz a dizer acertadamente os elementos da tabela periódica e por isso é que eu tinha sempre negativa, não é? Bom, agora há ali 3 organizações espanholas que me espantam e que nós devíamos importar para cá. Desde logo, bombeiros pela verdade. Ah, mas não temos há ainda. bombeiros a questionar a pandemia. Não Não temos há em cá, que eu Portugal. saiba. Ah. Se houver, que se acusem, mas ainda não vi nenhum. Cá para mim, eles têm inveja por haver agora uma catástrofe que veio roubar protagonismo à catástrofe deles, não é? Não se tem falado muito de incêndios, nem há muito fogo posto, não é? Porque as pessoas estão enfiadas em casa, felizmente. Será que também são assim em relação aos próprios dos incêndios? Não acreditam em todos? A Corporação de Bombeiros de Múrcia vê incêndios em Saragossa na televisão e acha que é aldrabice dos média. Tudo Photoshop. Aquelas chamas são feitas em Photoshop. Depois temos os polícias pela liberdade. É estranho, vindo de uma profissão que tem como objetivo prender, retirando assim a liberdade aos criminosos, não é? Não faz sentido. E por fim, e nesta eu quero alistar-me já, mães pela liberdade. também eu eu. quero ser uma mãe livre. Livre de deixar os meus filhos na escola, mesmo sabendo que a escola está fechada. Deixa-os lá e pronto, ao pé do portão. Liberdade para as mães, já! Chega de confinamento, chega de plasticina, chega de episódios da Ladybug e aulas de música online. A propósito disto, eu lembrei-me dos nossos médicos pela verdade. Andam muito desaparecidos. Será que já desistiram? É que eu vi um discurso da doutora Margarida Oliveira que assim de repente até parecia uma assunção do erro. Perdeu-se toda a sensibilidade, perdeu-se todo o bom senso, a leviandade, saiu à rua. Parecia que isto era sobre eles, não é? Mas não, era sobre nós, o resto do mundo, não sobre os negacionistas. Nós é que perdemos sensibilidade e bom senso, como Pois no é. livro da Jane Austen. Podia ter citado outro, com o qual eu me identifico ainda mais, que é Orgulho e Preconceito, já que eu tenho orgulho de não acreditar em nenhuma teoria da conspiração e preconceito de quem acredita. Desculpem, é uma fraqueza minha, eu admito. Os bufos estão em grande e é muito triste. É verdade? É verdade, aplausos. Até havia aquela música famosa do Carlos do Carmo, Qual que era era? parecem bandos de pardais à solta, os bufos. Os bufos. Ah, não. Mas não me parece que a ação desses bufos seja assim tão perturbadora, porque este discurso da doutora Margarida teve lugar na última manifestação de negacionistas que aconteceu há coisa de 2 semanas, em janeiro, e já em pleno confinamento. E não houve problema nenhum. A minha questão é, perante aquilo que vemos nos nossos hospitais, porque é que os médicos, pela verdade, continuam a bater nesta tecla disto ser só uma gripezita? Porque as evidências são evidentes, só não vê quem não quer. E deixa-me apreensiva, porque eu estudei na mesma faculdade que todos os meus colegas, estudei os mesmos livros, li os mesmos autores, tive as mesmas cadeiras. E a única coisa que eu pergunto é onde é que vocês puseram tudo aquilo que vos ensinaram? Porque há dúvidas que surgem e essas dúvidas são legítimas e não estão a ser respondidas. Em primeiro lugar, devo dizer que as evidências evidentes são as minhas favoritas, porque não deixam dúvidas, não é? Percebemos logo que se trata de uma evidência, não é como as evidências misteriosas. Esta senhora estudou na mesma universidade dos colegas e está apreensiva. Ora, eu imagino a perplexidade destes colegas quando veem estes vídeos no Facebook. Eles devem comentar uns com os outros, não é? Lá nos grupos do WhatsApp da antiga turma. Lembras-te da Guidinha? Sim, a Guidinha Oliveira. Parecia tão normal. Na altura até acreditava na utilidade das vacinas.
porque é que se cultiva a doença, porque é que o nosso Ministério da Saúde e o nosso Serviço Nacional não são da saúde, mas são da doença. E outra pergunta que me dança em mim. Espera. Ela disse que tem uma pergunta que dança em mim. Sim, disse. Isso é incrível. Deve ser E dançará o desconfortável. quê? Um foxtrot. Danças de salão? Eu aposto que dança chacha, tendo em conta este discurso. Dança em mim quando esta imposição das vacinas, este frenesim da vacina, que não faz sentido para um vírus mutante, para um vírus sazonal, que vai ser sazonal como todos os outros, para um vírus que já se percebeu que os distanciamentos, que as máscaras faciais não fazem nada. Que o quê? Não percebi. Distanciamento não presta e máscara também não presta. Resumidamente é isto. E o vírus é sazonal, portanto a vacina também não interessa. Só que, por exemplo, a gripe também é sazonal e tem uma vacina que dá imenso jeito. Exato. Bem, quanto às máscaras faciais não fazerem nada... Para este vírus existem outros tratamentos prévios, protocolados. Em alguns países são seguidos esses protocolos, nomeadamente na América Latina, na Europa, eles foram banidos e não fazem parte dos protocolos de tratamento. Eu pergunto, porquê? Porque falamos de fármacos com provas dadas. Porquê é que não se usam em Portugal? Porquê é que isso não é falado? Existem tratamentos que se podem fazer a doentes sintomáticos positivos para Covid, que diminuem em grande a morbilidade, ou seja, o estado de doença, mas principalmente a mortalidade. Ela já estava a falar um Então. bocadinho espanhol, a doença. La doença e La la curia. doença. Então, mas esta senhora tem, portanto, a cura para a Covid e não partilha com ninguém. Eu, se puder ter ampolas em vez de vacina, também prefiro, que eu detesto picas. E, portanto, deviam dar voz a quem pensa de forma diferente. Podem sempre contar comigo para isso. Eu dou sempre voz aos médicos pela verdade. Estou aqui. Deviam-nos atender, deviam-nos receber, não nos recebem, já pedimos audiências, continuamos sem ser recebidos. Não custa ouvir os maluquinhos e os chalupas. Ouçam-nos. Não os recebem por razões sanitárias, porque como vocês não usam máscara, os ministros têm medo. Já sobram tão poucos sem Covid, não é? Estão todos a cair que nem tordos, que eles não podem agora arriscar. Eu acho que não é mesmo por má vontade, a sério. Por exemplo, a ministra ainda atual, futura ex-ministra da Saúde, como todos são de ser um dia. pois. Sim. Não recebe esta malta porque ela parece tão cansada que se calhar até era giro ali um intervalinho à meia da tarde para rir. Olha, Ouçam-nos. Loucos saudáveis, são aqueles que vão mudar Portugal. Malucos saudáveis, Loucos loucos saudáveis, saudáveis. grita um senhor ali ao fundo. Pois é. Provando-se assim como errada aquela máxima da mente sem corpo são, não é? Para estas pessoas seria duplamente mau apanharem Covid. Reparem, por um lado deixavam de poder negar a doença e depois perdiam a segunda parte desta locução, malucos saudáveis, ficavam só malucos. Com a controvérsia que toda a gente conhece em relação à mortalidade por Covid, à letalidade para esta doença, a taxa de sobrevivência no nosso país, que curiosamente é inferior à taxa do número mundial, mas no nosso país é da ordem de 98,7% a taxa de sobrevivência. E estamos a contar que as mortes contadas, ou seja, que os tais 2,7% de mortes, são verdade. Pois. Não pois que são, diz são, o senhor. pois que não são. É claro que não são. Tudo que nós vemos nas notícias em todo o mundo, não só em Portugal, é falso. A única verdade sai da boca desta doutora. Eu não acredito, eu não duvido que tenham razão, mas então demonstrem-me, provem-me, porque eu, para poder orientar os meus doentes que me vão perguntar na consulta, doutora, devo-me vacinar ou não, preciso de perceber com que linhas me coso, e eu não percebo e eu não sei. Mais importante do que saber as linhas com que se cose é perceber com que linhas cose os doentes, não é? Já que esta senhora nunca segue os procedimentos recomendados. As dúvidas que têm, ponham-las por escrito, mandam um mail à DGS. E quem não interessa se não respondem, mandam N vezes. Há muitos médicos por aí empenhados em dar cabo do vírus. Esta senhora só quer rebentar com a caixa de mails da DGS. Os confinamentos está provado que não fazem nada. Se o confinamento fosse verdade, o vírus tinha sido erradicado em abril. Pois é. Palmas. Ok, vamos acreditar então que o confinamento não serve para nada. O que é que a doutora propõe? Vitamina C, vitamina D, zinco. Isto é Zinco ao fundamental. biloba. Ensinar as pessoas, quando chega a altura do frio, começarem-se a proteger. Começar a incitar nos lares a pôr protocolos de reforço vitamínico aos velhos. Não se faz isso nos lares. Calcitrim. Exatamente, e cogumelo do tempo. Pronto, confinar não funciona. Para acabar com esta pandemia sem precedentes, temos de tomar suplementos vitamínicos. Mas as pessoas têm que se mobilizar. Cada uma
da sua área De quê, de intervenção Guilherme? social. Tem que se mobilizar, não sei até quando, não sei. Nós somos muito poucos. Mas são bons, mas mas somos são bons. poucos. E temos que ter essa consciência. E ainda bem, porque assim poucos e bons são uma raridade muito patusca, que eu adoro. Se fossem muitos, era uma nova pandemia e nós já estamos bem com uma, obrigada. Extremamente desagradável.